Meus irmãos, nós vamos fazer uma leitura de basicamente um capítulo inteiro, mas eu vou fazer uma divisão simples em três partes, que é o capítulo 6 de Mateus. Nós vamos ler primeiramente capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 4, depois nós leremos do 5 ao versículo 15 e depois do 16 ao 18. Então, se você tiver com a sua Bíblia em mãos, faça essa leitura comigo, vamos aproveitar essa oportunidade de ler juntos, porque às vezes eu lendo, depois que eu coloquei aparelho, retirei aparelho, a minha leitura piorou muito, a minha dicção piorou muito, porque eu tenho um aparelho, uma proteção aqui, uma contenção que me atrapalha um pouco, e eu comecei a salivar mais do que eu salivava. Então, a minha dicção já foi bem melhor do que é atualmente. Então eu vou procurar fazer essa leitura bem pausada, para que possamos aprender do Senhor e para que possamos ratificar a nossa fé na palavra do Senhor. Capítulo 6 de Mateus, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Meus irmãos, a primeira divisão que vamos fazer sobre esse texto é a seguinte. Esse texto, nós vamos continuar lendo, a continuação dele vai falar sobre a oração e a última parte sobre jejum. Mas ele começa com esmolas, ele começa com auxílio. Jesus nos recomenda que nós ajudemos as pessoas que precisam, mas que isso não seja na nossa vida alguma coisa de autopromoção. Jesus diz o seguinte, que chama de hipócritas aqueles que o fazem, e diz que o seu galardão, ou seja, o seu prêmio, a sua recompensa é simplesmente o reconhecimento das pessoas. O que nós queremos, meus queridos, não é só o reconhecimento das pessoas. Eu sei que isso é muito importante na nossa vida profissional, na nossa vida familiar. Em tudo que a gente faz, a gente quer, de certa forma, ser reconhecido. Isso é importante para a nossa autoestima. Isso é uma necessidade. Não é a necessidade principal. Nós temos necessidades primordiais, que são as necessidades fisiológicas, necessidade de segurança, mas nós temos também a necessidade de autoestima, porque todo mundo quer se sentir amado. Mas que isso não seja. O Senhor Jesus diz o seguinte: se nós temos um relacionamento com o nosso Deus, que a prática do ajudar aos pobres, aqui diz aos pobres, mas qualquer pessoa que esteja precisando, e qualquer tipo de ajuda, eu folgo em ampliar esse entendimento, porque aqui está sendo mencionado esmolas, ou seja, para pessoas que precisam, mas que você possa ajudar. Que ajudar seja, digamos, a sua meta de vida. Você já prestou atenção que quando você lê lá aquele texto de 1 Coríntios 13 sobre o amor, diz que o amor é sofredor, que o amor não procura reconhecimento. Se nós lêssemos um pouquinho antes desse capítulo 6, o capítulo 5 de Mateus, Jesus nos recomenda amar os nossos inimigos. E a grande pergunta é: o que significa amar os nossos inimigos? Será que amar os nossos inimigos é gostar das pessoas? Isso é muito difícil, é muito difícil. Uma pessoa que faz mal, uma pessoa má, uma pessoa de índole má, uma pessoa que prega violência, uma pessoa que prega maldade, uma pessoa que tem pouco caso com o ser humano, é uma pessoa que não nos desperta, digamos assim, um sentimento bom em relação a ela. Mas por que Jesus nos orienta a amar? Porque amar é servir. Amar é atender a quem precisa, independente da pessoa ser boa ou ser ruim. É por isso que Jesus, na cruz do Calvário, sabendo que muita gente pediu a sua crucificação mal orientada por uma série de pessoas mal intencionadas, disse claramente: Senhor, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes.
Será que todos não sabiam que estavam violentando Jesus, que estavam agredindo Jesus? Muita gente sabia. Muita gente sabia do mal que estava fazendo. Mas Jesus sabia muito bem que aquelas pessoas, nem todo mundo conhecia o verdadeiro amor de Deus. E por isso, de cegas desse sentimento maravilhoso que tem quem conhece a Deus, ele pediu perdão por essas pessoas. Então, esse amor nada mais é do que você se predispor a amar aquele que te faz bem ou te faz mal. Amar, servir, ajudar e deixa que o galardão fique com Deus. É Ele que vai te galardoar. Amém? É difícil? É claro que é difícil. Ninguém quer ajudar uma pessoa que a gente entende que não presta. Mas o Senhor Jesus, Ele nos orienta a amar. Porque o nosso galardão não é o reconhecimento das pessoas aqui na terra. É o reconhecimento do Pai. Amém? Vamos em frente com essa leitura. Eu estou vendo aqui as notícias maravilhosas que a irmã Carolina está compartilhando. Eu não vou comentá-las, mas eu estou passando o olho para não perder aqui o foco. Deus é muito bom e nós vamos celebrar essa vitória juntos ainda. Vamos louvar ao Senhor por essa vitória. Vamos continuar. Diz assim no versículo 5, capítulo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Olha que interessante, eu não vou parar agora, mas preste atenção nesse versículo. O teu Pai sabe o que vos é necessário antes de vos pedir. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos resgatar um pouquinho o que a gente acabou de falar? O Senhor Jesus está dizendo que a nossa oração está condicionada ao perdão. Lembra que nós falamos do amor, querido? Nem sempre você vai perdoar alguém porque a pessoa é boa ou porque a pessoa se arrependeu. Porque você perdoa porque o Senhor te orienta a perdoar. E o que significa perdoar? Seria esquecer o que a pessoa fez? Nem pensar. Mas é você se propor a, mesmo ela tendo feito mal a você, você não negar-lhe assistência, não negar-lhe oração. Tem muita gente atualmente que não merece uma oração nossa. Vamos ser sinceros, vamos falar como pessoas, não como... vamos falar como irmãos, mas como amigos. Tem muita gente que a gente vê atualmente que a gente fala assim: ah, Senhor, eu não vou orar por ele não, essa pessoa não merece, essa pessoa faz tanta maldade, essa pessoa prega maldade, essa pessoa dissemina maldade, essa pessoa estimula coisas ruins. Mas, queridos, nós temos que orar. Não por conta da pessoa merecer. Nós temos que orar porque o nosso Pai nos orienta a orar. Porque faz mal a nós sentir ódio, nós nos afastamos. Deus é amor. Nós nos afastamos de Deus quando nós permitimos que esse tipo de sentimento se dissemine na nossa vida. Nós acabamos nos fazendo mal muito mais do que a própria pessoa, porque quem é mal e é mal por natureza, normalmente vai continuar sendo mal, independente do que se faça por ela. Mas nós que procuramos seguir a Cristo, e seguindo a Cristo procuramos ser pessoas melhores, digamos assim, isso nos faz mal não perdoar, porque só magoa a nós que temos relevância, que damos relevância a esse tipo de sentimento. Agora, eu comecei de trás para frente, mas
em relação à oração que o Senhor nos orientou. Primeiro, Ele nos orienta ao nosso oculto. A oração, queridos, é um mistério de Deus. Oração é falar com Deus. Oração não tem método, não tem horário. Não significa que você não possa fazer uma agenda. Claro que você pode fazer uma agenda. Na verdade, o apóstolo Paulo orienta a orar sem cessar. Orar sem cessar é orar o tempo todo. A gente não consegue orar o tempo todo, porque durante o dia de trabalho você está fazendo outras coisas, você não está parado orando. Mas você pode perfeitamente, durante tudo que você faz na sua vida, você está em espírito de oração. Porque nós somos capazes de orar e vigiar não só aquilo que vai no nosso coração, como aquilo também que vai na nossa mente, os sentimentos que vão na nossa mente, sentimentos que vêm na nossa boca. E a gente nós temos essa capacidade de vigiar os nossos sentimentos, de relevar aquilo que nos faz mal e de prosseguir cultivando em nós aquilo que efetivamente o Senhor pede que cultivemos, que é o amor. Ele fala do local de oração. Qual é o melhor local de oração? Ele já tinha falado para da mulher samaritana que o verdadeiro adorador o adora em espírito e em verdade. E ele não precisa ir para um monte, não estou dizendo que você não possa ir para um monte, mas tenha certeza, você não precisa orar de madrugada, até porque, queridos, eu já ouvi gente dizer assim, é bom orar de madrugada porque a concorrência é menor. Depende, né? Depende, que no outro lado do mundo é dia e as pessoas estão orando também, né? Então o importante é você orar sim. Por que nós devemos orar? A Bíblia fala que o Senhor Jesus nos fala que o Senhor já sabe das nossas necessidades. Na verdade, nós oramos, se você vê o conteúdo da oração do Pai Nosso, a única coisa que é material que é pedida é o pão de cada dia. Às vezes eu fico pensando, eu sei que você conquistar alguma coisa, você conquistar um bem material, te faz feliz. Não tem nada de ilícito nisso. Mas o que você precisa no seu coração para ser feliz é a paz de Cristo. Você não precisa de outra coisa. Se você tiver as suas necessidades básicas assistidas, ou seja, se você tiver a sensação de segurança, se você tiver alimento, se você tiver a sua casa, se você tiver um emprego que você consiga viver com a dignidade necessária, você pode ser feliz com muito ou com pouco dinheiro. O que é importante na nossa vida não é o quanto a gente ganha. É a gente, é claro, ter as nossas necessidades supridas, porque ninguém vai conseguir ser feliz, digamos, no sentido de aflição, né? Você não vai conseguir ficar calmo, não vai conseguir ficar, digamos, tranquilo, com a mente tranquila e desempregado. E você não vai conseguir render no seu trabalho, render nos seus estudos, se você tiver que dividir tarefas ou tiver uma jornada dupla. É claro que não, queridos, é claro que não. Eu não estou sendo hipócrita dizendo que basta querer para ser feliz. Existem muitos fatores que influenciam na nossa necessidade e na nossa felicidade. Mas o que eu quero te dizer é que pode nos fazer feliz, ou melhor, o que nos faz feliz, é tendo essas necessidades supridas, é você focar a sua vida no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus, existe um livro maravilhoso chamado O Evangelho do Reino, mas para nós, o reino de Deus hoje são os nossos irmãos. São os nossos amigos, são os nossos parentes, é a disseminação do Evangelho, é você trazer a pessoas palavras de esperança em Cristo, trazer às pessoas palavras de conforto, é você ajudar as pessoas, ajudar nas suas necessidades. Isso é o reino de Deus, no nosso universo. Eu não estou falando do reino futuro, o reino milenar, e nem o reino que João Batista pregava. Eu estou dizendo o reino hoje para nós. O reino hoje para nós é servir aos nossos irmãos e servir a Deus. O único pedido é alimento, pão de cada dia. Depois o Senhor nos orienta a perdoar, que peçamos perdão pelos nossos pecados. O Senhor primeiramente nos convida a exaltar a Deus e dizer para Ele a nossa necessidade, o quanto precisamos dEle, o quanto Ele é grande. E o que Ele nos orienta a pedir, além do alimento, é que nos livre da tentação e nos proteja do mal. Porque são forças que nós não podemos combater. Nós não podemos combater as forças do mal sozinho. Nós não podemos vencer forças que estão além das nossas capacidades, da nossa visão. Aí sim, o Senhor pede que nós oremos para que nos mantenhamos firmes. Se você reparar bem, lá na armadura de Deus, o objetivo não é sair atacando, o objetivo é se manter firme. E nesse momento que nós precisamos é nos manter firme. Então,
ore na sua casa, você não precisa ir a lugar nenhum, você é sacerdócio real. Sacerdócio real significa o seguinte: você fala diretamente com Deus através de Jesus Cristo. Amém? Falamos de oração? Para encerrar, queridos, vamos ler agora 3 últimos versículos que falam do jejum. E quando jejuardes, não vos mostreis contrastados com os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuais, mas sim a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Olha que interessante. Interessante o jejum. Por que o jejum é importante? Será que Deus ouve melhor a nossa oração quando a gente está com fome? Não, não é isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo num período difícil. Num período em que existe um compromisso diário de nos mantermos íntegros. Em que sentido? Íntegros em relação à nossa fé, íntegros em relação à nossa esperança, íntegros em relação à preocupação com o futuro. Né? Muita gente está desempregada, muita gente não está tendo auxílio. Então não é fácil, digamos assim, viver nos dias de hoje. Muita gente tem contraído doenças, muita gente precisa ir trabalhar. Você imagina um profissional da área de saúde que precisa trabalhar, que tem filhos e sai da sua casa para trabalhar. Que preocupação que ele está tendo. Nem todo mundo está tendo a oportunidade de trabalhar em casa, o que é uma bênção, mas nem todo mundo tem essa oportunidade. Então, nós estamos vivendo num compromisso diário de nos manter íntegros com a nossa natureza, íntegros com a nossa mente, porque tem muita gente que, não sei se vocês têm visto as reportagens, mas o índice de agressões às mulheres aumentou nesse período. Por quê? Porque os casais agora, antigamente, o camarada saía para trabalhar, hoje ele está em casa, está discutindo mais. É um exercício, nada justifica isso, por favor, nada justifica isso, em hipótese alguma. Nem um homem em relação à mulher e nem mulher em relação ao homem, por favor. Mas é um exercício diário a convivência, uma convivência que até então não existia. Então é um compromisso, sim, nos mantermos íntegros. O que significa o jejum para nós nesse sentido? O jejum significa a capacidade de nós abdicarmos um pouco das solicitudes da vida. Nós temos 3 básicas necessidades físicas. A primeira é o oxigênio, a segunda é a água e a terceira é o alimento. O jejum é a restrição do alimento e da água. Quem não pode ficar, normalmente nas igrejas, quem não pode ficar sem água, continua ingerindo água, mas não se alimenta. Para que você está fazendo isso? Para ficar com fome, orar com fome e o Senhor te ouvir melhor? Não, não é para isso não. O Senhor te orienta a fazer isso para você parar, para você prestar atenção no que é realmente importante na sua vida. Se você parar um pouquinho, porque você já viu que a gente acorda querendo tomar café? Eu acabo de almoçar, daqui a 2 horas estou doido para tomar um café. E é só um vício, é só um hábito, é só um costume. São coisas que nos prendem e que nos fazem, às vezes, esquecer do real motivo que o Senhor quer que nós o sirvamos. Não, queridos, pelo que Ele nos dá, mas pelo que Ele é. A nossa recompensa é no céu. E eu não estou falando isso porque eu estou empregado e que minha família está com saúde, não. Não vai deixar de ser, se houver um revés na minha vida. O que eu posso pedir ao Senhor, isso eu vou continuar pedindo. Senhor, livra minha família do mal. Senhor, livra o meu irmão do mal. Senhor, cura o meu irmão, Senhor. Obrigado porque o meu pastor está se recuperando, Senhor. Mas que outros irmãos não precisem, não passem por essa situação. Isso é a minha oração. O Senhor nos orienta a orar pelo mínimo, mas Ele nos orienta a nos preocupar muito com o próximo. Então, eu nunca fui muito de orar por mim. Mas eu sempre me senti muito abençoado. Porque em vários momentos, até quando eu não estava, digamos assim, eu estava um pouco descrente em relação à fé, o Senhor nunca me desamparou. Em vários momentos, eu vi a mão do Senhor na minha vida. Então, eu quero te convidar. Eu sei que você tem motivos para orar pelo seu lar, pelos seus anseios,
Mas vamos orar para encerrar essa nossa palavra, né? Nessa reflexão, digamos assim. Vamos orar pelas pessoas. Vamos orar porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos ajudado, mas o sol ele está para o justo e para o injusto. A gente não acredite em quem te fala alguma coisa diferente, porque se você acredita nisso e infelizmente vier acontecer alguma coisa com você, alguma doença, alguma coisa, você vai achar que Deus não te ama, e não é verdade. O Senhor toma conta de você e te guarda. Um dia todos nós vamos estar com Ele. Mas o que nós pedimos é que Ele afaste todo o mal da nossa vida, do nosso lar. Eu penso muito mais nos meus filhos, na minha esposa, do que em mim. Eu, sinceramente, o meu medo não é pegar o Covid. O meu medo é que meus filhos e minha esposa peguem. Que minha mãe pegue. Eu estou um tempão sem ver minha mãe, doido para dar um abraço para minha mãe, e não consigo. Esse abraço vai ficar guardado. Datas festivas vão passar, a gente não vai se abraçar, mas uma hora a gente vai poder se abraçar e vai ter valido a pena, principalmente depois de termos guardado e passado o barco balançado, mas nós firmes, o Senhor não deixar o barco afundar. Amém, queridos? Vamos orar mais uma vez para encerrar e vamos orar pelos outros. Eu vou pedir que você ore pela minha família. Eu não vou orar pela minha família. Ore você, por favor, pela minha família. Eu vou orar pela sua família. Vou orar novamente pelo pastor Denizar, porque o pastor Denizar é porque é o nosso pastor, mas não significa, meu irmão, que você, que eu não estou mencionando o nome, que eu não vou orar. Eu vou orar por todos que estiverem me ouvindo e todos que você estiver orando também. É porque o pastor Denizar é uma pessoa que a gente conhece, do nosso convívio, né? Mas o amor que nós temos é por todos indistintamente. Tá bom? Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque Tu tem nos sustentado e até aqui Tu tem nos guardado, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por vários livramentos que Tu nos deste durante toda a nossa vida. Por várias vezes, Senhor, vimos o Teu cuidado em nossa vida, ainda, Senhor, que até a nossa fé não estivesse devidamente alicerçada por decisões equivocadas ou por coisas que nós vimos e não gostamos e coisas do tipo. Não vale entrar em detalhes. Senhor, o fato é que Tu és tudo em nossa vida. Nós nascemos, Senhor amado, sem sabermos o dia. Se alguém não nos disser o dia que nascemos, nós nem sabemos que dia nós nascemos. E também não sabemos o dia que iremos morrer. A nossa vida é extremamente curta. De uma hora para outra a gente percebe que a nossa idade passou, que o tempo passou e que porque nós fomos construindo o nosso caminho, de repente já estamos idosos. De repente já estamos na meia-idade. O tempo passa, Senhor. Mas a Tua palavra não passa. Tu és eterno, Senhor. Nós não somos eternos. Mas queremos, Senhor, passar a eternidade contigo. Queremos, Senhor amado, que Tu nos sustente. Queremos que Tu nos mantenha firme. Que Tu mantenha, Senhor amado, a nossa saúde íntegra. Que Tu mantenha a nossa mente íntegra. Senhor amado, queremos, Senhor, que Tu nos ajude, Senhor amado, livrando-nos do mal, Senhor. Nós não temos como impedir, Senhor amado, que um vírus se aloje no nosso corpo. Mas nós Te pedimos que ele não chegue perto do nosso lar, Senhor. Protege, Senhor amado, a vida do meu irmão e da minha irmã. Senhor amado, se aquele irmão ou irmã que por acaso contraiu, Senhor amado, o coronavírus, ou esteja precisando de uma outra, a gente está falando de coronavírus, mas existem outras doenças também, mas que esteja precisando de uma bênção, Senhor. Ó Deus, eu não tenho o dom de curar, mas eu confio no Deus da cura, Senhor. E eu não sei exatamente como se processa o dom de curar, mas eu imagino, Senhor, que seja uma autorização que Tu dás a alguém em algum momento para que ore nesse momento. Eu não tenho essa autorização, mas eu tenho, Senhor amado, fé em Ti. E eu Te peço, Senhor amado, cura, Senhor amado, aquele, Senhor, que está pedindo nesse momento uma cura. Porque nós queremos, Senhor, não que a gente esteja isentando outras pessoas. Eu orei no início por pessoas que eu nem conheço. Mas eu creio, Senhor amado, é muito bom saber que Tu ouve a nossa oração, porque dá sentido à nossa existência, dá sentido à nossa vida, Senhor. Porque se olhássemos quimicamente, nós somos matéria que do pó viemos, ao pó voltaremos. Mas muito mais importante do que isso, Senhor amado, é a essência do Teu Espírito Santo, Senhor amado, que vive em cada um de nós.
E isso, Senhor amado, não tem preço. A matéria não leva para debaixo da terra. Por isso nós te pedimos, Senhor amado, traz a cura, Senhor, para aquele irmão, aquela irmã que está precisando nesse momento, independente de qual que seja a doença, Senhor amado. Traz, Senhor amado, refrigério, Senhor. Traz, Senhor amado, não pela nossa bondade, mas porque Tu és um Deus misericordioso e Teu Filho falou aqui, Senhor, na palavra que nós lemos, que Tu sabes a nossa necessidade. Obrigado, Senhor amado, por essa esperança que Tu colocas em nosso coração. Fica conosco, Senhor. Cuida de nós, Senhor amado. Nós somos frágeis. Nós dependemos de Ti. Livra-nos, Senhor, de todo o mal, Senhor amado. E muito obrigado por tudo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. A paz de Cristo, queridos.